pastor Justo falou sobre o que era o zelo, né? Quando nós falamos sobre o zelo, nós remetemos ao grande cuidado de Deus, né? A preocupação, né? A gente pensa no grande cuidado também e preocupação daquele que se dedica a alguém ou algo, né? O pastor Justo falou que a questão do zelo, até no grego, falava sobre intensidade, sobre estímulo, sobre impulso. Nós ouvimos muitas e muitas palavras que descreveram de tantas formas o zelo pela presença de Deus. E eu fiquei meditando disso, Senhor, e agora? Né? Aí eu lembrei que o pastor Gilson falou, no dia que o pastor pregou sobre o filho pródigo, ele falou que essa parábola tinha que se chamar a parábola do pai amoroso. Eu queria um título mais contundente, mas a Juliette me aconselhou, não. Esse aí, Suzana, não põe não, que senão no dia do culto só vai vir você e o ministério de louvor. Né? Então, ficamos com a parábola do pai amoroso. Né? Eu gostaria de perguntar para você, durante esse mês todo, né, nós aprendemos sobre o zelo. Né? O pastor falou, ontem o Vini falou, né? Nós aprendemos tanto, foi tão bom esse mês. Eu nunca vi um agosto passar tão rápido. Se setembro, outubro, novembro e dezembro passar tão rápido quanto passou agosto, daqui a pouquinho a gente já está fazendo a cantata de Natal. Porque quando é bom, parece que passa rápido, né? Mas hoje, Deus me levou a pensar sobre o desmazelo. Ops, isso. Você saberia me dizer o que é o desmazelo? Né? É o contrário do zelo, é um antônimo. Né? Eu fui no dicionário, né, e existem 18 palavras que traduzem o desmantelo. Né? Desleixo, incuriosidade, descautela, aparência desalinhada, desprezo, abandono, desalinho, negligência, desarranjo, indiferença, omissão, desídia, preguiça. Agora eu pergunto para você, durante esse mês todo, você aprendeu sobre o zelo pela presença de Deus. Mas você saberia me dizer o que seria o desmazelo pela presença de Deus? Eita, o pastor até pigarrou. Ai, meu Deus. Falando dentro dessa gama de palavras que eu falei aqui, eu pergunto para você, como tem sido na sua vida? Zelo ou desmazelo pela presença de Deus? Zelo ou desmazelo pela presença do Pai? Isso é uma coisa muito interessante, porque vai da nossa própria decisão. O pastor não vai conseguir fazer com que eu tenha o zelo. O zelo é uma atitude pessoal. Né? Ninguém obriga ninguém. E o interessante é que, desde quando Deus criou o homem, Ele trouxe no homem o livre-arbítrio. Então, Ele quer isso. Ele quer que você e eu façamos uma escolha. No texto bíblico da parábola do pai amoroso, eu consegui enxergar algumas atitudes, algumas situações que Jesus descreveu ali, aquela parábola, que nos mostra o que acontece quando nós deixamos de zelar pela presença do Pai. Abre aí Lucas capítulo 15. Aí, agora eu peguei jeito, hein? O negócio aqui, chique. Olha, tem a luz. Né? A partir do versículo 11, nós lemos até o 31, porque esse texto é conhecidíssimo, mas eu queria trazer aqui, nesse texto de Lucas, algumas atitudes que demonstraram o desmazelo dos filhos, né, retratados nessa parábola.
Diz assim, Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17 fala assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse-lhe o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu gostaria de começar pelo filho mais novo. Uma coisa que a gente sempre aprende no reino de Deus. As coisas no reino de Deus são nossas. Não existe meu, não existe seu. A primeira atitude que o filho mais novo teve, quando ele resolveu sair da presença do pai, quando ele não ligava mais, quando ele já não tinha zelo pela presença do pai, ele já falou, eu quero tudo que é meu. Eu quero tudo que é meu. Ele exigiu a herança dele em vida. Ele já se viu no direito, né, de ter a parte dele, e ele, de uma forma egoísta, não pensou no nosso.
Ele não pensou em estar com o Pai, em trabalhar. Né? Jesus ele sempre ensinou os seus discípulos, desde quando ele ensinou os discípulos a orarem, que era o Pai Nosso. Né? E aquele homem chegou e falou, eu quero a minha parte. Um dos sinais, uma das coisas que acontecem na nossa vida quando nós deixamos de zelar pela presença do Pai, nós nos tornamos egoístas. Tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser na hora que eu quero. Eu que faço bom. Eu que faço legal. Né? Eu tenho que ser assim. Eu sou assim. O nosso deixa de existir. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim que Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Ele vive em todos. 1 Coríntios 15, 28 fala que para que Deus seja tudo em todos. Não é interessante isso? Que a palavra de Deus não fala que Deus seja tudo em você, que Deus seja tudo em mim, ou que Deus seja tudo nele. Deus seja tudo em todos. Quando o egoísmo começa a vir na nossa vida, quando o egoísmo começa a vir, o zelo vai sendo deixado de lado. Porque muitas vezes o zelo pela presença de Deus é você deixar o seu próprio eu de lado. Aquele jovem achava que tinha o direito de ter a parte dele e curtir a vida dele. Né? O segundo ponto que acontece quando a gente começa a deixar de zelar pela presença do Pai é a separação, o desprezo, o abandono pelo Pai. Aqui na palavra, Jesus fala que aquele filho foi para uma terra distante. Distante. Eu não quero saber. Eu quero a minha parte, tchau. A separação. Quando nós deixamos de zelar pela presença de Deus, a gente vai para longe. A gente vai para longe. O filho mais novo, ele só viu aquela herança material. Ele desprezou a principal herança que ele tinha, que era ser o filho mais novo. Quantas vezes isso não acontece? Nós vemos algo material, algo que agrade a nossa alma, a nossa vontade carnal, como esse rapaz, como aconteceu com esse filho mais novo. E nós abandonamos, nós desprezamos. Isso também é desleixo. Isso também é desmazelo pela presença. Em Romanos capítulo 8, no versículo 16 e 17, diz que nós somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender no reino de Deus? Que sozinhos nós não herdamos nada. Você reparou nesse versículo? Que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se você veio para Jesus achando que você vai levar alguma vantagem, você caiu do cavalo. Porque só você, só eu, só um. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Cristo não tivesse, você e eu não estivermos pertinho, juntinho com Cristo, você e eu, nós não vamos herdar nada. Você é co-herdeiro com Cristo. Com Cristo. Então, a partir do momento que nós deixamos de zelar pela presença de Deus, nós nos afastamos. Nós vamos para longe. A gente começa a ver só aquilo que está diante dos olhos, só aquilo que nos interessa. Outra coisa que o irmão mais novo mostrou foi a irresponsabilidade, o desperdício. Ele gastou tudo sem pensar no dia da manhã. Olha que interessante, né? Se ele pegou o que era dele, ele tinha que cuidar.
né? Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente se afasta de Deus, a gente vai para longe, a gente quer cuidar só da nossa vontade, mas não pensa no amanhã e fala, o amanhã Deus proverá. Proverá nada, você está longe da presença do Pai. Você está longe da presença. Quem está longe da presença não é co-herdeiro, não tem herança. Vivendo, aquele filho mais novo, vivendo irresponsavelmente, ele gastou tudo que tinha em prazeres temporários. Por momentos de prazer, né, ele gastou tudo. E ele passou a ter fome, a palavra diz. Ele passou a ter escassez. Ele passou necessidade mesmo. Aí ele teve que trabalhar. Uma coisa interessante que fala... que eu entendo que quando você vai para um lugar que Deus não te colocou, você nunca vai ficar bem nesse lugar. Pode parecer momentaneamente, como aconteceu com esse filho mais novo. Momentaneamente estava tudo ótimo, ele estava cheio de amigos, cheio de dinheiro, fazendo todas as vontades dele, mas chegou um momento que começou a fome e a escassez. Então, o filho ele foi para um lugar onde o pai não colocou. E uma coisa interessante no texto, no versículo 15, fala assim, que ele foi empregar-se. Né? Ele teve que correr atrás. E mesmo assim, ele viu que deu ruim, que não era um lugar bom. Quando eu e você, quando nós vivemos longe da presença do Pai, nós vamos parar em lugares que não são para nós. E nesses lugares... vai faltar alegria, vai faltar o contentamento, e você sempre vai sentir a fome, porque existe uma fome, uma sede que só Jesus satisfaz. No versículo 15, ele fala que ele foi empregar-se cuidando de porcos. E o interessante é que no começo eu acho que ele deve ter achado que era bom, né? Um emprego, né? Eu vou. E o interessante é que fala que ele continuou sentindo fome. Às vezes a gente corre em círculos distante da presença de Deus. E a gente fica tentando se convencer que ainda está bom. Não, está bom, eu consegui isso aqui. Né? Mas ele foi se dando conta que nem empregado ele conseguia satisfazer a fome dele. Provérbios 14, 12 fala que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas no fim levam à morte. E era bem isso. Tem hora que parece bom. Ah, foi Deus que me deu aqui. Vai dar tudo certo. Se não foi Deus que te colocou lá, não vai dar certo. Se for uma porta que te leva para longe de Deus, não vai dar certo. Você vai continuar sentindo fome. Você vai continuar sozinho. Uma coisa interessante que existe, também Jesus fala sobre a lei da semeadura, né? O que esse filho mais novo estava semeando? Ele estava semeando para a carne dele, para o desejo dele. Uma coisa interessante que o meu tio Vicente sempre falava assim, ele falava, todo dia quando eu acordo, eu tenho que morrer mais um pouquinho. Porque eu tenho que semear para o meu espírito viver e a minha carne morrer mais um pouquinho. E ele falava daquele versículo de Gálatas, que fala que quem semeia para a carne colhe destruição. O filho mais novo estava vivenciando isso. Quando a carne dele falou mais forte, quando ele pensou só nele, quando ele se separou da presença do Pai, quando ele começou a viver de uma forma irresponsável, desperdiçando as coisas, ele semeou para a carne dele. E ele estava colhendo a própria destruição. Agora eu queria falar um pouquinho do filho mais velho. O filho mais velho, inicialmente ele era considerado, considerado, muitas vezes alguns pregadores até, quando falam assim, colocavam ele como
virtuoso, considerando assim as coisas que ele fazia tudo certinho, que ele era o filho que ficou, né? O pastor César, na palavra que ele disse aqui, ele falou assim que o filho mais velho, ele era tão problemático quanto o filho mais novo. Ele era tão quanto, se não mais. E eu achei muito interessante, porque o que aconteceu? Na passagem que a gente leu, fala que quando o irmão mais novo voltou, o filho mais velho estava onde? Estava trabalhando, estava fora trabalhando, cuidando dos afazeres, fazendo as suas obrigações. Mas nós vimos lá, sobre um dos significados sobre o desmanzelo, é a indiferença também. O desmanzelo que o filho mais velho tinha, fez ele acreditar que trabalhar, o valor dele estava no que ele fazia, no que ele produzia. Ele cumpria as obrigações, os deveres, né? Ele observava a lei, observava as regras, né? Ele era meio que assim, você é aquilo que você faz, né? E isso também, o você fazer, o você acreditar que o que você tem em Deus é pelo que você faz, também é desmazê-lo pela presença do Pai. O irmão mais velho, ele se justifica nas próprias obras dele, ele se sente bom o suficiente, aliás, ele se sente melhor que o irmão mais novo pelo que ele faz, e não pelo que ele era, o filho que ficou, o herdeiro que estava com o pai, o primogênito, que o mais velho era o primogênito. No versículo 29 de Lucas, demonstra claramente a frustração que esse filho mais velho tinha. O sentimento de ser escravo. Ele se sentia preso às suas obrigações, né? E esse sentimento, essa frustração não permitia que o filho mais velho visse a riqueza que era ser filho. Quantas vezes a gente se perde no meio de tantas coisas do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas coisas muitas vezes dentro da igreja, do nosso trabalho, e a gente se esquece. A gente, como a Juliette falou, se coloca no modo automático lá, já liga o carro, acelera e sai, e esquece o prazer que é ser filho. E esquece o quão importante é ser filho. Ser co-herdeiro com Cristo. O irmão mais velho, ele não via o privilégio que era servir. Ele não via o pai amoroso que ele tinha. Ele tinha a falta de reconhecimento da própria condição dele. Porque no versículo 31, aliás, no versículo 28, fala que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não se permitiu entrar na casa que era dele. Quantas vezes acontece isso? A gente não se permite desfrutar da bênção que é ser filho de Deus. Gálatas 4:7 fala assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Quantas vezes a gente vem para Jesus, está naquele primeiro amor, vivendo aquela vida de filho, mas o sentimento de escravo volta. A mente fica... Muitas vezes a pessoa dentro da igreja tem aquela mente escravizada. O irmão mais velho, ele não aceitou o erro do irmão dele.
A Bíblia mesmo fala que só o ato de misericórdia que o pai teve, vamos dizer que aquela festa era uma celebração de misericórdia, deixou o irmão irado. Você sabe qual é o significado da palavra irado? É uma irritação muito grande, se você ver. O irmão mais velho, ele não acolhe. Ele julga. E ele mesmo se exclui da festa que o pai dele fez. Na verdade, o pai dele organizou, né? Ele era incapaz de se alegrar. Ele demonstrava que tinha total falta de empatia e compreensão. Ele se indignou e não quis entrar na própria casa. Quando nós perdemos o zelo, nós deixamos de zelar pela presença de Deus, qualquer coisa te faz querer deixar de entrar na sua própria casa. Qualquer coisa te faz querer não desfrutar daquilo que é seu, porque lá na cruz o preço foi pago. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos, é o que a palavra diz. Mateus 5:7 fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O filho mais velho não tinha misericórdia. No versículo 30, quando ele fala, esse seu filho, né? Chega um determinado... essa expressão, quando ele falou, esse seu filho, demonstrou desprezo total. Ele nem se colocou mais como irmão, né? Tenho certeza, quem tem irmão aqui, quando tem aquela briga, que dá aquela pegada mais forte, fala, já vem a senhora aí puxar o saco desse seu filho aí, né? Não é nessa pegada? Já põe, que nem é meu irmão, é seu filho, né? Geralmente é o mais novo, né? A mãe dá uma tirada do pé do mais novo, né? Esse seu filho, né? Esse termo demonstra claramente a rejeição que o irmão mais velho teve pelo irmão mais novo. O irmão mais velho, ele desprezou os laços de família. Ele se colocou como um juiz. Eu sou bom, ele é ruim. Porque eu faço, ele não faz. Mas a Bíblia fala que todos nós somos maus. Só Jesus é bom. Não é? E o interessante é que esse desprezo, ele começa o desprezo pelo irmão mais novo, e aí ele começa já como eu vou dizer, ele começa a se queixar contra o pai. E você acha que é diferente? Hoje em dia é assim também, quando você começa a se queixar demais sobre o seu irmão, que às vezes ele é mais novo, ele é menos maduro na fé, mais inexperiente, aí você começa a vir e reclamar, e esse seu filho, vai chegar um momento que você vai se afastando do zelo pela presença do pai também, o desprezo pelo seu filho, pelo seu irmão, aliás, vai também afetar o seu relacionamento com o pai. O Adrian falou sobre Esther, e ele ensinou para a gente que o zelo pela presença de Deus também é o cuidado pelo seu irmão. Nós devemos lutar e amar o nosso povo. Não existe zelo pela presença do pai sem o amor e o cuidado entre os filhos. Você sabia disso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não existe zelo pela presença do pai sem amor e cuidado entre os irmãos. Você não é aquele filho diligente, aquele filho semi-perfeito, que só falta um degrauzinho assim, 2 linhas, 2 dedinhos para subir para o céu, se você não amar o seu irmão.
Mas não é aquele irmão legal, gente fina, tipo o Wellington, assim, ô Wellington, você é gente boa, é fácil de amar. Né? Todo mundo ama a Juliette. É fácil de amar. Né? Eu quero amar eu, que sou chata. Entendeu? Amar outros que são mais chatos que eu ainda. Entendeu? Então, se você zela pela presença do Pai, você tem que amar todos os filhos. Diz aí para o seu irmão do lado, todos. Não é só aquele que te chama para comer batata frita depois do culto. Né? Não é aquele que chama para assistir série, né, dorama em casa na sexta-feira à noite comer pizza. Não! É aquele irmão chato. Quem tem irmão aqui? Eu tenho um irmão, dá para contar mais, quase 2 mãos cheias, né? Então, matéria de irmão chato, ó, eu tenho muita experiência. Certo? Entendeu? Não pergunte para os meus irmãos se eles me achavam chato, que eles vão responder, ó. Tá? Mas assim, não existe zelo. Não existe zelo pela presença do Pai se você não amar os filhos, que são seus irmãos, no caso. Uma coisa interessante que o filho mais velho, ele não deu importância àquilo que realmente era importante. Ele ficou olhando só o valor monetário, o que, né? Dividiu lá e agora veio aqui, não tem nada a ver, você vem, né, dar uma festa, né? Mas ele não entendia que para o pai o valor da herança era o menos importante. Mas uma coisa interessante também, o fato de ser primogênito, olha só que interessante. Pelo costume da época, quem era primogênito recebia o dobro. O dobro. Então vamos imaginar, se o pai tinha 30, o filho mais velho ficava com 20 e o filho mais novo ficava com 10. Olha só que interessante. Ele tinha o dobro do que o irmão perdeu, mais o que ele já tinha trabalhado. Ele continuou trabalhando. E ele ficou fazendo questão de pouco. Quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente começa a fazer questão de pouco. Você tem muito na presença de Deus e você começa a querer contar o pouco. Ele tinha a bênção da primogenitura. Se você estudar um pouquinho aí na palavra, você vê que a bênção da primogenitura era um negócio super mega especial. Entendeu? Era uma coisa, né, era uma responsabilidade, mas era um privilégio, como diz a Mel. Era um privilégio. Né? Mas não. Ele não se importou, ele ficou querendo saber por que o pai estava recebendo o irmão. Né? O interessante que ele teve sempre junto com ele o maior tesouro, que era a presença do pai dele. A Juliette falou sobre isso, que nós fomos criados para viver na presença do Pai. Quando você vive na presença do Pai, você tem que se sentir realizado. Mas quantas pessoas estão na presença do Pai e ainda se sentem escravos? Quantas pessoas estão na presença do Pai, têm a herança duplicada, são co-herdeiros com Cristo, de um reino incorruptível, mas fica olhando para trás, fica reparando no pecado do irmão que fraquejou, fica sem amar o irmão, sem aceitar o retorno desse irmão. Nós fomos criados para viver na presença do Pai. Uma coisa interessante foi o que o pai respondeu para ele. O pai falou assim: filho, você está sempre comigo. Você está reclamando do quê, né? Pensa, filho, você tá comigo todo o tempo. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Em algum momento, quando você lê na parábola, foi dito para o pai que o pai ia dividir de novo a herança, que o mais velho ia ficar com 10 e o outro ia ficar com 5. Não, o pai só recebeu o filho que ele achava que nunca mais ia ver. Mas o filho estava ligando para isso, ele deixou de ver que ele tinha o pai com ele todo o tempo.
Abre sua Bíblia em João 14. João, capítulo 14. No versículo 6, diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Esse versículo não era uma verdade na vida do irmão mais velho, porque ele estava junto com o pai o tempo todo e não era o bastante. Ele estava junto com o pai e não era o bastante. Filipe falou assim, Jesus, me mostra o pai. Isso basta. Isso basta. Nós cantamos bastante durante esse mês que fala que Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Mas eu pergunto para você, se Cristo não for suficiente, o que será então na sua vida? Se estar com o Pai não é suficiente, o que é então? Para esse irmão mais velho, estar com o Pai não era o suficiente, ser herdeiro, ser primogênito não era suficiente. Mas eu pergunto para mim e para você, porque a palavra vai e volta, e vai muito para o meu lado, vai mais ainda. Se Cristo não for suficiente para você, o que é então? Porque a presença, o zelo e a presença do Pai não tem sido suficiente na sua vida? O porquê você muitas vezes não se sente filho, ainda tem o sentimento de escravo, sendo que você é co-herdeiro com Cristo? Uma coisa eu vejo assim que viver resolutamente como filho mais novo, ou com aquele sentimento de justiça própria, como o mais velho, são duas atitudes, são duas formas que afastam o pai. E é a mesma coisa para a gente. Você pode viver lá fora como o filho mais novo, ou viver de qualquer jeito aqui dentro, te afasta também. O desmazelo pode acontecer aqui dentro, assim como acontece lá fora. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles não estavam vendo o que realmente importa, que era a presença do Pai. Os dois filhos não se deram conta que o grande tesouro, a grande herança, o maior, a coisa que mais valia na vida deles era ser filho. Ser filho. Estava fisicamente distante, porque a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, e o outro estava com o coração distante. Os dois filhos perderam o zelo pela presença do pai. Ambos deixaram de se sentir em casa, o que estava fora de casa e o que estava em casa, mas se sentia escravo. O importante na vida desses dois filhos era a presença do pai na vida deles. Essa era a verdadeira herança. Isaías 64:8 diz assim que, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras de Suas mãos. Para ter em mente uma coisa muito interessante, que um pai não ama mais um filho do que o outro. Um pai ama de igual modo. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Quem é pai? Não precisa ter medo, não é cobrança nada. Quem tem mais de um filho vai dizer que ama todos iguais. Tem alguém que ama um filho mais que outro aí? Tem? Se tiver, a gente já chama para orar, que o pastor já repreende. Não? Então, beleza. O amor do pai é igual.
Eu queria falar rapidamente, porque o tempo já está correndo atrás de mim. E você sabe que a genética de falar muito é grande aqui, né? Então, existe uma frase que diz assim que o amor já é a recompensa por si mesmo. O amor do pai era incondicional. Ele amava os filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, de igual modo. Independente dos erros e das escolhas que eles fizeram. O amor do pai era incondicional. Na presença daquele pai amoroso que Jesus falou na parábola, existia um amor incondicional que aqueles filhos não conseguiam enxergar. Na presença daquele pai existia um perdão imediato e completo. O pai, ele perdoou sem hesitar. Em algum momento na parábola você leu o pai falando, por que você foi? Quem mandou? Bem feito. Né? Tem uns pais que adoram falar bem feito. Fala aí. Né? Eu te avisei. Ah, essa é boa também. Eu te avisei. Né? Foi isso que aconteceu? Jesus falou em algum momento que o pai chegou lá, quando o filho estava chegando, né, o pai avistou, botou a mão na cintura, bateu o pé e falou, tá vendo só? Tá voltando, olha ele aí, né? Olha ele aí voltando. Não, a Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele, abraçou. Eu acho interessante que nem aquela palavra que a mulher foi na presença de Jesus, quebrou o vaso de alabastro e chorou aos pés de Jesus, secou com os cabelos. E a Bíblia, eu acho interessante que a Bíblia diz que a mulher era pecadora. Para estar escrito tacitamente no texto, ela devia ser muito pecadora, né? Porque, sei lá, a gente vai escrever, põe assim uma forma mais amigável. A mulher que não era muito, tipo assim, né, tal. Não, mas a Bíblia fala, a mulher pecadora. E olha que interessante, que depois dessa atitude dela, Jesus não perguntou o que ela fez, aonde ela estava. Ele falou para ela, seus pecados estão perdoados. As pessoas que andavam mesmo com Jesus, até acham, quem é esse aí que está até pecado já está perdoando, né? Não foi assim? Em Jesus, no Pai, nós temos perdão imediato e completo. Não se prenda aos seus erros do passado, porque Jesus já te perdoou, porque o Pai já te perdoou. Existe um versículo em Salmo 86, Salmo capítulo 86, versículo 5, diz assim, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tem uma versão, a minha versão aqui, Salmo, 86:5. Na nova versão, fala assim que tu és bondoso e perdoador. Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Na presença do Pai, você encontra graça e misericórdia. Na presença do Pai, você encontra compaixão. O pai, naquele momento, ele se compadece da situação do filho mais novo. Ele oferece acolhimento para o filho mais novo que estava naquela situação, mas no filho mais velho, ele demonstra amor também. Ele demonstra para o filho mais velho o amor que ele não conseguia ver. Por isso ele falou, eu estou sempre com você. Tudo que eu tenho é teu. Você não precisava falar comigo para pegar um boi gordo. Pega 5, pega 10, é tudo seu. Não é isso? Né? No Salmo capítulo 103, versículo 13, fala assim, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que nós somos formados.
Lembra que nós somos pó. Eu acho que Jesus sabia de cor todos esses versículos. Quando ele fala umas parábolas dessa, ele sabe de onde a gente veio. Ele sabe que a gente é pó. Sabe o que é pó? Olha aí na sola do seu sapato. Tem pó. Não vale nada. Não vale nada. A gente não vale nada. E mesmo assim nós temos um Pai que nos ama, está pronto a nos perdoar, que tem compaixão, misericórdia e que vê em você alguém como filho. O interessante é que Jesus, na parábola, ele fala de festa, de celebração. Ele falou, vamos festejar, porque nós, né, Jesus gostava de uma festa, de um churrasquinho, igual nós, ô glória. Né? Então, Jesus usou nessa parábola aqui, assim, o pai, ele celebrou o retorno do filho mais novo. E ele insistiu com o filho mais velho, dizendo para ele que ele sempre foi amado. O pai ofereceu acolhimento para os dois, porque não existe filhos preferidos na presença de Deus. Não existe filhos preferidos. E o interessante que eu sempre aprendo com Jesus, que ele nos trata como nós devemos ser tratados. Então, não existe filho preferido, mas Deus trata com você na forma que ele precisa tratar. Ele não vai ser igual a mim, porque eu sou diferente de você. Não vai ser como o pastor, porque é diferente de mim. E mesmo a gente sendo irmão, nós somos diferentes. Um pai amoroso, que tem paciência e esperança. Já estou encerrando. Ele tem paciência e esperança. Uma coisa interessante que a palavra diz que o filho mais novo resolveu voltar. E quando ele estava voltando, chegando, o pai viu ele de longe. Mas uma coisa interessante, que os dois filhos estavam fora. Quanta gente já viu pregando, porque o pai ficava esperando o filho mais novo lá no portão. Não, gente, ele estava lá esperando os filhos dele. Ele tinha fé que um dia o mais novo ia voltar. Mas todos os dias o mais velho voltava. Porque o mais velho ia para o campo. O pai esperava o retorno dos filhos. O pai esperava o filho mais velho, que no contexto da palavra ele estava fora, trabalhando, e ele tinha ainda a esperança de que um dia o mais novo ia voltar. O pai espera com toda a paciência e confiança o arrependimento dos filhos. E em Deus nós temos uma restauração completa. Eu convido você a se colocar em pé. E eu digo para você, você hoje, como filho, você pode dizer como Filipe, falar, olha, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu não sei como tem sido o zelo pela presença do Pai na sua vida. Mas eu só vou dizer uma coisa para você, ou Deus está em primeiro lugar na sua vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Quando em Apocalipse, foi baseado nisso, a apresentação do Madad. Eu acho muito interessante como a palavra se complementa, se interliga, como a Marissa falou. Porque no texto de Apocalipse fala assim, você lembra de onde você caiu? Você se arrepende e você volta a praticar as coisas do princípio. Não era isso que estava em Apocalipse? E o que o filho mais novo fez? Ele lembrou da onde ele caiu. Falou, nossa, lá, olha só que situação, eu estou aqui passando falta e lá na casa do meu pai tem fartura de pão. Ele se lembrou de onde ele caiu. Eu estou aqui, mas eu nunca devia ter saído da presença do pai. Quando ele falou assim, olha, eu vou lá, eu vou pedir perdão para ele. Eu vou falar para ele, pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho mais. Me põe aí como um seu empregado. Ele estava arrependido. Lá em Apocalipse fala, lembra de onde você caiu, se arrepende.
Aí o interessante fala assim, volta a praticar o que você praticava no princípio. Aí precisou do pai. Porque ele falou, olha, me recebe de volta como um funcionário seu. O pai falou, não, você vai ser filho. Toma aqui seu anel, toma aqui sua roupa, sua sandália. A restauração de Deus é completa. É completa. A restauração. O filho mais novo voltou convicto de que teria pelo menos pão. Mas ele teve a sua paternidade, né? A sua filiação, a relação de pai e filho restaurada. Deus não muda. Deus não muda. E Ele continua querendo ser o seu pai. Deus não muda. E Ele continua querendo que você tenha o zelo, que você tenha... o pastor falou que a palavra zelo é, na tradução, acho que é do grego, ele chega a ser comparado com ciúme, um cuidado, muito cuidado. É isso que Deus sente por você. E por que tantas vezes você não se sente digno desse tratamento de filho? Quando você e eu, nós chegamos aqui, a gente queria tudo. E Deus te deu tudo, Ele te deu Cristo. Ele te deu Cristo. Ele te deu Cristo. E se Cristo não te basta, o que vai acontecer? Ele te deu tudo. Para que você e eu sejamos filhos, filhos amados, co-herdeiros com Cristo. É isso que Deus quer restaurar na sua vida. Restaurar a sua herança como filho. Aquele sentimento de que você tem um pai, de que você faz parte de um povo. Você tem uma família aqui. Quantas vezes você entra na igreja e não se sente parte? Isso tem que mudar, porque nós aqui somos todos filhos do mesmo Pai.